Você já se perdeu em meio às métricas por não saber o que é mais importante acompanhar e aí olhar métricas de mais ou de menos? Ou, especialmente na prospecção, sente que tem algo faltando, algum dado que você ainda não mede ou nem consegue medir por limitações das suas ferramentas atuais? Bem, nesse vídeo eu vou te mostrar o principal, aquilo que você não pode deixar de acompanhar para ter o controle da prospecção da sua operação comercial. Quer saber que métricas acompanhar para medir a eficácia do seu trabalho e como fazer isso? Então, fica aqui. Olá, eu sou o Bernardo da MeTime e antes da gente começar esse vídeo, dessa vez eu vou fazer aqui no início. Eu já queria te pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, antes que você se esqueça, né? Vai que chega no final e você já se esqueceu, né? Mais fácil a gente já fazer isso logo agora, que aí a gente já deixa isso resolvido de lado e segue mais leve aqui no vídeo todo, beleza? Olha só, é só ir lá, fácil, né? Foi? Então vambora, vamos pro vídeo. O Rui, nosso head de vendas aqui da MeTime, fez esse post aqui no LinkedIn e eu recomendo que vocês sigam ele por lá, link tá na descrição. E esse post ele embasou esse vídeo. Lá ele comenta as 6 principais métricas para se acompanhar na prospecção, dividindo entre o básico e o aprofundado. A gente vai fazer isso aqui também, só que expandindo um pouquinho mais para 8 métricas. Vamos lá então para primeiro as básicas. Volume de oportunidades geradas. Essa métrica mostra quantas oportunidades foram geradas em um determinado período. Geralmente, elas se resumem ao volume de novas reuniões agendadas pelos SDRs ou reuniões agendadas e aceitas pelos vendedores com uma oportunidade qualificada. Esse é o principal resultado da área de pré-vendas. Logo, é importante saber o resultado total da equipe e como cada SDR contribuiu para esse resultado, para esse número final. Além disso, essa é uma métrica que você precisa olhar todo dia, porque é ela que indica que a equipe está no ritmo de bater a meta ou não. Por exemplo, caso na primeira semana do mês você vê que está 50% abaixo do volume de oportunidades previsto para aquele momento específico, você precisa ser proativo e agir o quanto antes e não deixar os vendedores desabastecidos. Senão, você corre o risco de não alcançar o resultado e ainda deixar a sua equipe desmotivada. Bem, a gente não quer que isso aconteça, então vamos lá. O que você pode fazer para tentar melhorar os resultados quando eles não estão dentro do esperado? Aí, nesse caso, você precisa olhar para as outras métricas que a gente vai apresentar aqui e a segunda delas é número de leads finalizados por SDR. Essa métrica é a soma dos leads ganhos e perdidos em um determinado período, dividido pelos SDRs que você tem no time. Ou seja, os leads com os quais o seu SDR trabalhou e chegou a 2 possíveis saídas. Ganhos, ou seja, leads que tornaram oportunidades ou reuniões agendadas, e os leads perdidos, que podem ser perdidos porque não houve contato, não demonstrou interesse, lead que estava fora dos critérios de qualificação, entre diversos outros. Essa taxa de números de leads finalizados por SDR é uma das principais maneiras de metrificar a produtividade do seu SDR e comparar com os outros membros da equipe. Ela pode variar bastante, entre 50 e 300 leads por SDR por mês, de acordo com a complexidade e produtividade na prospecção. Um exemplo disso é que o volume ele costuma ser menor em outbound e tickets altos, porque é onde você precisa investir mais tempo nas abordagens personalizadas para engajar aquele lead. Já nos leads inbound, por exemplo, o SDR não precisa investir tanto tempo porque esse cara já está acompanhando a tua empresa, já consumiu alguns conteúdos, de repente ele mesmo solicitou o contato, então o SDR consegue abordar muito mais leads, porque ele já vem mais preparado. Média de atividades diárias por SDR. Essa métrica se refere à média de quantas atividades de prospecção um SDR faz por dia, envolvendo ligações telefônicas, e-mails enviados, contatos por WhatsApp ou pelo LinkedIn e pesquisa sobre os leads. O simples fato de você medir esse número aqui já aumenta a produtividade do seu time. No último Inside Sales Benchmark Brasil, a gente viu uma diferença considerável entre a produtividade das empresas em um nível de excelência e a produtividade da média de mercado. A média apontada pelas empresas foi em torno de 30 atividades de prospecção por dia por SDR, enquanto o nível de excelência, o top 5% de operações mais produtivas, é de 96 atividades por dia por SDR. Juntamente do volume de leads finalizados no período, esse é um indicador que ajuda o gestor a entender quais são os SDRs que estão dedicando mais esforço na equipe e definir planos de ação para incentivar a execução. Embora esse pareça um indicador meramente operacional, essa é uma das ações que está totalmente ao controle do SDR para impactar os resultados. Por isso vale muito a pena ele acompanhar esse número também, porque essa taxa aqui está diretamente relacionada à conversão. Quanto mais atividades realizadas, maior é a chance de conversão. Taxa de conversão de leads em oportunidades.
A taxa de conversão é o número de leads ganhos, ou seja, aqueles que se tornaram agendamentos, dividido pelo número de leads finalizados, ou seja, a soma dos ganhos com os perdidos. Essa métrica indica o quanto sua equipe de SDRs consegue aproveitar os leads recebidos e transformá-los em pipeline de vendas para os vendedores. O último benchmark apontou uma média de 17% em outbound e 23% em inbound. Tão importante quanto entender se a sua conversão está alta ou baixa é entender se as operações e as metas estão dimensionadas corretamente. Por exemplo, se essa conversão é de 10% e a meta é gerar 50 oportunidades, será necessário finalizar 500 leads para atingir esse objetivo. E aí, quantos SDRs você precisaria para dar vazão a esse volume? Aí vai depender do número de leads finalizados por SDR da sua equipe. Entendeu? Ah, agora eu entendi! Esse dado é importante também para indicar problemas no discurso, no processo, na qualidade dos leads gerados e guiar um bom alinhamento entre marketing e vendas. Agora, para analisar realmente qual é o problema de um baixo aproveitamento de leads, é necessário olhar para o próximo indicador da lista: motivos de perda. Uma vez definidos os critérios de qualificação, é importante mapear quais as principais causas para o lead não agendar uma reunião, que são chamados de motivos de perda. Entre os mais comuns estão: não houve contato, não demonstrou interesse, não tem perfil, não tem budget, ou seja, orçamento, ou não tem autoridade e capacidade de decisão. É importante que o gestor possa filtrar de acordo com a visão dos SDRs para avaliar e comparar o cenário de cada um. Por exemplo, um colaborador tem dificuldade em criar senso de urgência nas conversas com o lead, e assim, seu maior motivo de perda é não demonstrou interesse. Enquanto isso, outro SDR não faz muitas ligações por medo da rejeição. Logo, seu maior motivo de perda é sem contato. Sem esse dado, o gestor não sabe o que focar no treinamento de cada um dos seus SDRs. Logo, a equipe não melhora seus resultados. Por isso, esse dado é tão importante na hora de fazer os treinamentos. Bem, essas daí foram as métricas mais básicas que você tem que acompanhar, ou sim, para você ter uma noção exata da sua prospecção, como é que ela tá, se tá saudável ou não. Agora vamos olhar as mais aprofundadas, que vale muito a pena você acompanhar também. Taxa de no-show. O no-show é o não comparecimento de um lead em uma reunião agendada. É normal que ele exista, afinal, imprevistos acontecem, porém é preciso ficar atento. Lembretes e follow-ups com o lead para confirmar a reunião ajudam nesse caso, mas se a taxa chega a um nível maior do que 20%, é sinal que existe dificuldade em gerar valor e comprometimento do lead com o próximo passo. A saída aqui é ouvir as ligações e entender como melhorar o discurso na prospecção. E uma sugestão que eu deixo é assistir o vídeo que a gente já fez sobre follow-up e como você pode estar fazendo isso errado, talvez. Eu vou deixar o link para esse vídeo no final desse daqui e na descrição. Taxa de conversão de leads de diferentes origens. Essa é a taxa de conversão que falamos agora há pouco, só que dividida ou olhada mais especificamente para cada canal, fonte de geração de leads que a empresa tem. Assim, é possível diferenciar o aproveitamento do leads de diferentes campanhas de marketing, landing pages ou fornecedores de lead outbound, por exemplo. Esse aqui é um importante insumo para a área de marketing porque ajuda a definir os canais de maior eficiência para promover os investimentos nele, além de evitar gastos nas fontes de leads pouco efetivas. Se não está dando certo, às vezes é melhor cortar fora e botar mais dinheiro no que está dando certo, né? Sem esse indicador, você pode ter dificuldade em saber qual fonte de leads deve ser priorizado. Tempo de resposta nas solicitações inbound. Um dos fatores fundamentais no SLA entre uma operação inbound de marketing e vendas é o tempo médio entre o lead pedir um contato e a primeira ligação do SDR. Basicamente, é o tempo que o lead ficou esperando para ser contatado. Esse é um dos fatores que mais influenciam na taxa de conversão das prospecções inbound. Isso significa que, se o SDR demora para entrar em contato, você está desperdiçando oportunidades. Se o tempo entre uma solicitação de um contato pelo lead e a resposta do SDR é abaixo de 10 minutos, você está dentro de acordo com as melhores práticas. Se é abaixo de 1 hora, você tá ali dentro do razoável, tá jogando o jogo. Agora, se você leva mais de 1 hora, você tá perdendo a oportunidade. E detalhe, se você nem consegue medir esse número, é bem provável que você esteja acima de 1 hora. E o problema aqui é que com o passar do tempo, você pode perder o time de contato e ter dificuldades para se conectar com o lead. Se ele solicitou o contato para várias empresas do seu mercado, por exemplo, algum concorrente já pode ter abordado e construído um relacionamento com esse lead antes de você. Ou quem sabe já até fechado o negócio. De acordo com um estudo feito pela
HubSpot, 50% dos compradores irão fechar com a empresa que retornou o contato primeiro. Então, é melhor tu ficar ligado para sair na frente. E a melhor maneira de você conseguir medir esses indicadores e acompanhá-los diretamente é tendo uma ferramenta focada na prospecção, que é uma ferramenta de Sales Engagement. Por isso eu te convido a conhecer o MeTimeFlow, a nossa plataforma de Sales Engagement, onde você, como gestor, vai conseguir ter visibilidade sobre a operação para encontrar oportunidades e corrigir erros antes que virem grandes problemas. Ou seja, ter controle total sobre a etapa da prospecção. Além, é claro, de otimizar a produtividade dos SDRs ao organizar e agilizar a forma deles realizarem as atividades diárias. Um SDR com a MeTime realiza 50% a mais de atividades que a média do mercado, segundo a nossa última pesquisa do ISBB. Quer saber mais? Acessa o link que está aqui na descrição. Curtiu o vídeo? Então deixa o seu like, não se esqueça de deixar um comentário também. Pode ser um comentário só em emoji, pode deixar aqui, eu decifro. Ó, aqui estão 2 outros vídeos relacionados a esse que podem te interessar. Dá um clique aí para ver e eu fui!